Entre tantas histórias e desafios, entre sonhos e conquistas, entre nós, mulheres fortes, decididas e guiadas pela fé, conversamos sobre as dores e delícias da vida moderna. Aqui, abrimos nossos corações, discutimos nossos dilemas e celebramos as nossas vitórias. Sejam bem-vindos ao Entre Nós, um espaço de reflexão, amizade e fé. Desacelera, falando sobre burnout. O que é o burnout? Sejam bem-vindos ao Entre Nós. Hoje nós vamos tratar desse tema tão importante, acomete tantas pessoas e, além disso, vamos falar sobre os desafios da vida moderna, saúde e fé. Hoje temos um número muito grande de pessoas acometidas por esse mal. Eu sou a Cristiane, advogada, sou procuradora, empresária, cristã, casada. E eu vou contribuir contando um pouco da minha história como ex-bancária, que vivi essa doença, numa perspectiva real e humana, trazendo isso para as pessoas da forma como isso acontece. Estou muito feliz de poder falar com vocês, contar um pouco desse período da minha vida e de como foi essa superação, como foi me recuperar, como foi me recolocar. Bruna. Sejam muito bem-vindos a esse espaço. Eu sou a Bruna, psicanalista, cristã, também casada, palestrante, e hoje nós vamos falar um pouco de termos mais técnicos sobre burnout, sobre as áreas mais afetadas por essa doença, que hoje é uma doença, inclusive ela tem CID. E também sobre os sintomas e o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso. Bruna, o que é exatamente o burnout? Como ele se diferencia de um cansaço diário? Conta um pouco pra gente. O burnout, Cris, ele é um excesso de cansaço. Ele não é só apenas aquela eu tô cansado de trabalhar, eu tô exausto, tô esgotado. Ele é um excesso de esgotamento físico e emocional. E também existem algumas profissões que elas estão mais propensas a ter o burnout, como profissionais da área da saúde, médico, enfermeiro, que geralmente têm dupla jornada, até tripla jornada por trabalhar em hospital e também lidar com vidas. Policiais também têm uma grande potencialidade de ter o burnout, porque crime, a área de tensão, muita pressão. Profissionais também da área da educação, que também trabalham geralmente em 2 períodos, até 3 períodos. Muitas das vezes lidar com um ambiente onde tem muitas crianças ou muitos adolescentes e poucas condições de trabalho digno, né? Outra profissão também que está propensa a ter burnout é profissionais da área corporativa. Então, pessoas que trabalham no banco, trabalham em empresas multinacionais, elas também estão propensas a ter esse estado de esgotamento emocional e físico, que leva a pessoa até a morte. Hoje em dia é muito pouco falado sobre burnout, mas é um assunto super necessário aqui hoje. Então, Cris, você foi da área corporativa, né? Trabalhou em banco. Conta um pouquinho para nós da sua experiência. Como que foi? Então, Bruna, eu trabalhei 15 anos como bancária, entrei como estagiária e depois fui efetivada. Ao longo dos anos, foi tendo um aumento muito grande de volume de trabalho e diminuição de recursos, sem investimentos em tecnologia. Então, sempre tendo que fazer mais com menos. Esse era o dilema, esse era o lema, na verdade. Sendo uma pessoa que tem essa coisa de senso de responsabilidade e tal, então eu ia sempre me exigindo mais para conseguir fazer essas entregas, né? Aí eu percebi em dado momento que eu comecei a ter muita dificuldade em dormir. Eu dormia poucas horas e quando dormia eu sonhava o tempo todo que eu estava trabalhando. Mas até aí eu não me alertei que isso era uma doença, um problema de saúde, né? E aí, passado uns anos, isso foi mais ou menos final de 2019, meio do ano mais ou menos, 2019, na verdade. Eu comecei a sentir como se eu tivesse tomado um susto. Aí eu sentia meu coração acelerar, mas ele não era assim muito, era um sustinho rápido. Aí, nas primeiras vezes, eu estava fazendo um tratamento, eu achei que isso tivesse relação com a medicação. Achei que eu tinha esquecido que tinha tomado e tomei pela segunda vez o mesmo medicamento. Aí eu fui ler a bula e ele falava que isso era um sintoma. Aí eu cheguei no trabalho e, meu coração não estava disparando, aí foi um remédio, eu tomei 2 vezes. Aí foi passando o tempo, esse acelerado do meu coração começou a aumentar. Isso começou a acontecer, inclusive, estando em casa, no domingo à noite, por exemplo. Eu não conseguia me desligar do trabalho hora nenhuma. Nem no passeio com os amigos, nem durante o sono, nem nos afazeres da casa. Não tinha outros assuntos. Minha jornada era muito longa. E aí teve um outro agravamento, que foi quando eles tiraram as horas extras por conta da mudança da lei, que permitiu o banco de horas. Então, você tinha que realizar mais com menos horas, inclusive. Então, não era só fazer muitas horas, que eu já fazia. Teve época de fazer jornada das 7 da manhã e até 1 hora da manhã trabalhando e tal.
ainda assim, nesse período que me exigia muitas horas, ainda era melhor do que quando passou a exigir que fizesse dentro das 8 horas, o mesmo que você conseguia fazer quase em dois dias de trabalho. Que quase impossível. Exatamente. E aí isso foi piorando, piorando. Aí evoluiu para começar a sentir crise de choro, uma irritabilidade muito acima do normal. E aí eu comecei a procurar médico, fazer exame, porque o coração começou a aumentar, ficar mais tempo acelerado. Eu fui fazer exame, cardiologista, tudo, e não achava a causa. E aí foi quando eu fui procurar acupuntura, massagem, terapia, e mesmo assim continuou evoluindo até que eu surtei mesmo dentro do trabalho, de começar a chorar, ficar horas chorando, ir pro posto médico, tomar remédio e tudo mais. Aí foi quando foi diagnosticado com o burnout. E aí, nesse momento, eu fui afastada do trabalho por alguns dias, retornei tomando a medicação super forte, aí eu já achava que eu estava pior, porque a medicação ela era muito forte, ela me deixava muito letárgica, piorou minha memória, então eu achava que eu estava piorando o meu quadro, mas era uma medicação de resgate, ela é forte para ser forte assim mesmo, para desacelerar você. Não foi o tempo todo essa medicação. Aí, com essa medicação eu não consigo trabalhar, eu vou cometer erros, né, gente, trabalhando com banco, com dinheiro de outras pessoas, embora eu não mexesse com dinheiro espécie. Aí foi quando eu aceitei me afastar, aí eu entrei pelo INSS bem no dia que entrou a pandemia. E aí, passei 3 meses afastada, e foi já com terapia, psiquiatra, tentando reajustar a vida. Fiquei 3 meses afastada, e quando retornei, eu fui dispensada. Em 3 dias de retorno, eu fui desligada do trabalho. E assim, eu tinha um comprometimento com o trabalho que era final de semana, se precisasse, feriado, tudo, né, à disposição. Então aí foi um momento assim de para tudo, um momento bem crítico. Ô, Cris, e existe uma lei que ampara esse trabalhador, esse colaborador, em relação a esse afastamento pelo burnout? Sim, existe, né? O burnout hoje é considerado uma doença do trabalho. No meu caso foi diferente, porque eles não deixaram que configurasse. Primeiro porque eu tinha uma resistência muito grande em aceitar que eu estava doente. E eu não identifiquei logo de cara que era um burnout. Eu achava que eram 1000 coisas. Primeiro até achei que era uma questão de saúde, né? E depois eu estava muito mais preocupada em me recuperar do que em criar evidências, provas que pudessem me proteger. Nesse ponto, eu fui até muito inocente e fui fazer o tratamento dentro da estrutura do banco. É tão comum as doenças emocionais que dentro da estrutura da matriz do banco existe psicólogo e psiquiatra para tratarem os funcionários, sim. E aí eu fui tratar lá dentro e na documentação a médica suprimia tudo que era relacionado ao trabalho, só anotava as coisas relacionadas à minha vida pessoal para tentar configurar que o meu problema era pessoal. Porque, na verdade, meu afastamento era para ser, inclusive, menor. Foi 1 mês. No segundo mês era para eu retornar e não tinha condições. Aí eu fui afastada por mais 30 dias. E nesse segundo afastamento, no meio da pandemia, não tinha, as coisas do INSS não estavam funcionando. O banco tinha um programa de retorne bem, que você poderia ter toda uma assessoria nesse retorno, um acompanhamento, faria as documentações para poder entrar como uma doença do trabalho, tudo isso. Mas isso tudo estava congelado. Então, eles se valeram disso nesse momento para não fazer essa documentação. Escondendo o real motivo. Exatamente. E se eu retornasse, voltasse a ter outros afastamentos, iria configurar uma doença do trabalho, porque daí teria tido mais tempo de acompanhamento. Porque eu, na verdade, se eu tivesse começado esse tratamento quando eu comecei os sintomas, talvez eu tivesse todo um histórico. Mas quando eu fui procurar ajuda, eu já estava muito, muito, muito doente. Foi realmente assim, meu corpo me parou. Eu não tinha raciocínio para... Apesar de ser advogada, eu não conseguia pensar com a lógica de uma advogada, nem meu marido, que estava muito mais preocupado com a minha saúde, com o meu bem-estar, do que propriamente em ter documentos que comprovassem um eventual desligamento. Embora a gente tenha depois feito um processo judicial, mas eu não tinha essa preocupação naquele momento. Minha licença, se fosse 2 meses, era muito inferior do que uma licença maternidade, né? Pessoa que nunca tinha ficado afastada. Na minha carreira, eu tenho 30 anos de trabalho de registro no banco e em outros lugares, eu nunca tinha entrado numa licença pelo INSS. Eu já tinha feito cirurgia, coisas pequenas, que dentro do período ali de retorno eu já estava de volta no trabalho. Então, eu não esperava. Bruna, conta um pouco sobre quais são os sintomas principais assim, para a identificação de um burnout, para que as pessoas possam identificar se estão sentindo e procurar ajuda. Bom, Cris, como você mesmo falou, o seu corpo, ele já dá sinais. Quando a gente não está bem, quando o nosso psicológico, nosso físico não está bem,
já dá sinais. Quando a nossa comida já não faz bem pro nosso estômago, a gente põe pra fora. Quando a gente tá muito preocupado com alguma coisa, o que a cabeça faz? Começa a doer. O nosso corpo, ele dá sinais. Então, os sintomas do burnout basicamente aquilo que você falou. Eu começo a ter insônia, porque eu tô muito preocupada com o trabalho, minha cabeça não consegue desligar, então eu durmo pensando naquele trabalho, eu acordo várias vezes na noite. Quando eu durmo, eu sonho que estou trabalhando. Como eu cheguei a ter uma fase da minha vida em que eu dormia, eu sentia todo o cansaço de manhã, porque parecia que eu tinha trabalhado com a equipe da enfermagem já a noite inteira. Eu chegava, inclusive, lá no trabalho e falava assim, gente, olha, hoje eu vim aqui só fazer hora extra, porque eu já trabalhei a noite inteira. Era essa a minha sensação. Nossa, porque acordar e você ter aquela sensação de corpo cansado, a insônia, dormir e sonhar que está trabalhando, essa irritabilidade também é muito comum, porque você se sente incapaz de produzir aquilo que você geralmente faz. Você se vê mais lento e acaba também tendo afastamento dos seus colegas de trabalho, você acaba se afastando dos demais, porque você também não quer ficar descontando em todo mundo. Lembra daquela fala que a gente sempre fala aqui, que pessoas que sangram, pessoas machucadas, pessoas doentes, sangram em cima de outras pessoas. Então, acaba refletindo em outras pessoas. Então, acaba tendo um afastamento dos seus colegas de trabalho. Crises de choro também é muito comum, crises de ansiedade, síndrome do pânico. Então, as pessoas, elas realmente vão sair dali pensando, nossa, eu preciso procurar um médico, eu tô tendo taquicardia, meu coração tá acelerado, eu tô com problema cardíaco, porque meu avô, minha avó tinha problema do coração, também devo ter. A gente muitas das vezes não percebe esses sinais que o corpo manda pra gente. Aquela dor de cabeça, gastrite, úlcera também, as pessoas geralmente têm, porque é muito nervoso, então aquela gastrite que era superficial acaba virando uma úlcera, essa crise de choro, essa insônia, sensação de fracasso por não estar conseguindo produzir como produzia antes. Ele destrói a autoestima, destrói não só o nosso físico, mas também o emocional. Em seu caso, você falou que impactou sua vida profissional, sua vida pessoal. Como foi enfrentar essa demissão depois de tantos anos trabalhando no banco? Ela foi muito complicada, principalmente porque já era um momento crítico que o mundo estava vivendo, né? Todo o acompanhamento médico que eu recebi naquele período que eu fiquei afastada era no sentido de fazer um retorno gradativo. O banco, na época, estava com jornada home office, então, quer dizer, seria a retomada da vida sendo feita de forma gradual para que eu pudesse sentir como que eu estava. E aí, quando foi o desligamento, eu acabei sendo interrompido, inclusive, o tratamento, porque eu acabei gravidez da estrutura do banco. Eu tive muita dificuldade de me recolocar, porque eu não conseguia me imaginar numa estrutura corporativa novamente, com aquela pressão. Na minha cabeça, todos os lugares que eu fosse trabalhar, principalmente na cultura bancária, seria desse ritmo. A área que eu trabalhava é uma área MEI, então eu recebia pessoas que já estavam na frente de trabalho, lidando com o cliente, já muito estressadas, então elas descarregavam tudo na área MEI. E a gente não conseguia atingir a necessidade que as áreas tinham para poder entregar. Então, quando eu saí do banco, eu tinha uma sensação assim de inutilidade mesmo. Primeiro, porque eu não conseguia fazer as coisas, nem a minha rotina do dia a dia eu conseguia fazer ela de forma normal, minha rotina em casa. Porque nem eu entendia, tá? Parte daqui da letargia era provocada pelo remédio. Eu ficava pensando assim, meu Deus, será que eu vou ficar assim para sempre? O que aconteceu comigo que eu tô dando defeito? Eu não achava ferramentas em mim para lidar com aquilo. E quando eu pensava em voltar para o trabalho e viver aquela vida de novo, eu me sentia muito fragilizada. Então aí nós optamos por mudar de São Paulo, e aí nós passamos a ter uma rotina com menos estresse de trânsito, de violência, porque São Paulo, você está sempre muito sujeito a tudo isso. Assaltos com frequência, então você já anda sempre em hipervigilância, por exemplo, quando você está na rua, ainda mais uma mulher sozinha no trânsito. Está sempre atenta para ver se vem carro, se vem alguém, se tem algum risco. Aí vindo para o interior, não. Aí você pode andar com o celular na mão. Você desacelerou Em todos os aspectos. Isso aconteceu em 2020, né, meu desligamento. Eu voltei a trabalhar fora em abril de 2023. Recente. Eu comecei a advogar, ele tem uma empresa de seguros também, que eu comecei a trabalhar com isso já no período da pandemia, quando eu desliguei da empresa, eu cadastrei nessa empresa, comecei a vender seguros, que era uma renda para ter alguma ocupação, não era bem uma renda que fosse suprir a minha porque você falou que não estava recebendo, né, do INSS, você precisava de uma renda e não estava. Exatamente, comecei a fazer esse trabalho, depois veio a procuradoria, né, a prefeitura, agora o podcast. Então, depois disso, eu comecei a fazer esportes, né? Passei a fazer jiu-jitsu,
faço caminhada, a gente tem uma alimentação saudável em casa, então a gente come comida mesmo, comida de verdade, lanche, besteiras no dia a dia. Isso tudo ajudou a ter uma vida mais equilibrada. Eu não sei que as pessoas que já viviam aqui se conseguem enxergar isso, mas todo fim de tarde que eu vejo aquele céu lindo, cheio de pássaros, com aquele som cantando, aquilo me traz uma alegria, uma paz, um conforto que eu não vivia quando eu vivia em São Paulo. Isso tudo contribuiu muito para que eu me sentisse inteira de novo. Eu acho interessante, Cris, você ter buscado esse refúgio em desacelerar para melhorar a sua qualidade de vida, porque assim, às vezes leva tempo para você descobrir que realmente você está passando pela situação do burnout. Inclusive, eu queria abrir um aspas aqui para falar, quando eu estudava psicanálise, a gente tinha uma mentora que relatou para nós que ela passou pelo burnout e ela trabalhava com tanta excelência. A gente pode até falar sobre isso. Eu acho que quem sofre burnout é aquele profissional que dá vida no trabalho, que trabalha bem, que faz as coisas com muita excelência e se sente mal porque não está conseguindo produzir da mesma forma que produzia antes. Então ela disse que ela fazia isso o tempo todo. E ela também era pastora, ela trabalhava numa grande empresa multinacional, também era pastora, também era mãe. Então, assim, a sobrecarga dela era, assim, diária por 24 horas. E ela falou que ela estava numa viagem, ela ia para um resort, ela estava no avião quando ela passou mal. Quando o corpo dela disse, não, chega. E ela teve uma parada dentro do avião e ela saiu de lá diretamente para a UTI. Para você ter noção de como que é sério, o corpo dá sinais, mas a gente trabalha com tanta excelência, a gente quer fazer acontecer no trabalho, a gente não quer se abster daquilo, então a gente continua. E o corpo está dando sinais, dor de cabeça, palpitação, síndrome do pânico, mas vou enxugar, vamos lá, porque mulher é muito assim, né? Não, o quê? Que parar o quê? Geralmente trabalha, é mãe, tem que dar conta de todas as demandas, nem tem tempo de chorar. Tem os médicos que falam, eu não tenho tempo de chorar, tem que continuar. E não é atenta, não fica atenta aos sinais. Então, ela falou que teve uma hora que o corpo dela realmente parou ali. No meu caso foi isso. Isso, parou. E aí, lá na UTI, que ela foi refletir, nossa, se eu não cuidar disso, eu vou morrer, eu tenho que parar, eu tenho que desacelerar. Essa palavra desacelerar, ela é a chave. Eu desacelero, eu procuro ajuda, porque é importantíssimo você ter uma rede de apoio, porque tem muita gente que, infelizmente, quando você fala assim, nossa, esse trabalho tá me esgotando. Você acorda para ir trabalhar, parece que eu tô indo pro matador, eu não quero, não gosto, me sinto mal, eu sinto crise de ansiedade, só o fato de pensar que eu tenho que ir trabalhar hoje. Você passa até o final de semana bem, mas quando chega na segunda-feira, você fala assim, meu Deus, eu tenho que ir para aquele lugar de novo. Gente, tá valendo a pena? Eu, na verdade, eu vivi todas essas etapas de não aceitar que eu estava doente, tentar achar coisas que pudessem tampar aquilo tudo. Eu já estava há muito tempo sem me sentir alegre, mas eu não percebia. Hoje eu olho para trás, mais ou menos de quando eu comecei a ter essa condição. É diferente de você quebrar uma parte do corpo, sabe? Se você tá com uma coisa, o médico consegue ir lá e falar, você tem isso. Eu vinha com sintomas de vários tipos diferentes. Eu tratava do estômago, eu tratava de enxaqueca, eu tratava de problema de circulação. Várias coisas no meu corpo que não estavam andando bem. E, tipo assim, mesmo em reunião de família, eu não conseguia estar presente, inteira ali. Todos os meus assuntos eram de trabalho, eu não tinha uma vida pessoal, social, embora eu tinha bastante amigos, pessoas que faziam parte da nossa vida, outros casais que a gente costumava estar junto, mas chegou um momento que eu nem ali no ambiente que eu me sentia segura, com pessoas que professam a mesma fé, que estavam ali com um apoio e tudo mais, eu não conseguia me sentir inteira. Ele é tão devagar, esse adoecimento, até chegar no ponto do meu corpo me parar, foi tão lento cada sintoma aparecendo, sendo incorporado na vida, naquela correria do cotidiano que a gente tem, que eu não percebia que eu já estava adoecida. Que a gente vai se enganando, né, Cris? Dizendo assim, não, eu tô esgotada, mas é só chegar, não vejo a hora de tirar minhas férias. Aí acha que as férias vai resolver. E aí você volta das férias com aquela mesma sensação. Queria relatar aqui que a rede de apoio, ela é importante, porque você vai falar com um colega sobre, nossa, eu tô com esgotamento físico, parece que, nossa, meu emocional não tá legal, nossa, que frescura, ai, tá dando piti. Não é, Cris? Existem muitas pessoas
tóxicas que vão julgar aquilo que você está passando, dizendo que não passa de uma frescura, tá amarrando, sabe, o serviço, tá segurando o serviço, não quer trabalhar. Mas será que o emocional daquele profissional tá legal, tá ok? Então essa rede de apoio, essa procura por terapia, ela é muito importante. Quando você procura terapia, o profissional não vai estar lá para te julgar, ele vai estar lá para te acolher e para tentar entender tudo o que está acontecendo, te ajudar, te orientar, te direcionar de alguma forma, mas acolher aqui. Então, o profissional ele se sente acolhido, ele se sente seguro. Essa semana a gente estava falando sobre assédio moral e os sintomas são muito parecidos. A questão do assédio moral, a gente não tem uma pessoa, um profissional que acolhe aquelas informações, que te ajude, te encoraje. No Né? banco tinha até um canal para isso, né? Porque entre as coisas que eu estava vivendo também tinha uma gestora que praticava o assédio. Eu tentei relatar, mas ao invés daquele canal, que era um canal que você não precisava se identificar se não quisesse, Sim. ao invés de ela te encorajar a relatar, te acolher, te incentivava a não registrar, porque isso mexe com os indicadores. Sim. Infelizmente, uma grande corporação, o que importa são os números, não importa o que o cenário que você vê, não traz aquela realidade que o número está indicando. Porque os números, eles não mentem, mas eles podem ser manipulados. Com certeza. Porque assim, se eu sei que um determinado item eu não vou atingir, eu não coloco ele dentro do indicador e trabalho só para aquele indicador que eu quero mostrar. E aí, quando está chegando a época da entrega daquela meta, eu vou lá e falo, ó, gente, vamos parar todo o resto, vamos se dedicar só aqui, só para a gente chegar naquele número. Sim. E aquilo não reflete a verdade. Regras totalmente abusivas, né? É como se eu chegasse aqui pra você e falasse assim, Cris, esse tanto de farinha aqui é pra você fazer 10 pães. Só que eu quero que você faça 100. São metas assim totalmente abusivas e fora do normal. E o profissional, esse profissional que passa por burnout, ele faz até uns certos milagres. Ele consegue fazer milagre hoje, milagre amanhã, só que não é todo dia. Porque o esgotamento, o nosso corpo vai falar que não tá legal, que não tá propício aquilo, e aí é onde vem todas as doenças emocionais, físicas. Acho que uma parte que contribui também para o meu adoecimento é que durante algum tempo eu fui essa pessoa que conseguia construir facilidades para ajudar a equipe a conseguir fazer as entregas, porque eu tinha uma facilidade de identificar onde é que era o gargalo e tinham pessoas que desenvolviam pequenas ferramentas internas, porque a parte que deveria fazer o desenvolvimento para o banco fazia só a parte comercial. Quando chegava na parte interna não tinha quem fizesse. Então os departamentos começaram a ter pessoas que faziam programação em Axis, alguma ferramenta para facilitar. E eu era essa pessoa que conseguia ver e promover essa facilitação para que a equipe conseguisse ter aquela ferramenta que ajudasse a dar uma certa visibilidade, que deu crescimento. Então, eu vinha num momento crescer profissionalmente, de ter entregas, de ter reconhecimento financeiro e também reconhecimento em reuniões, premiações, coisas desse tipo. Só que chegou um momento que essas ferramentas já não atendiam mais, porque o volume era muito grande e eu me sentia responsável por não estar conseguindo trazer essa facilidade para a equipe como um todo. Sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa. De inutilidade, de não conseguindo. Todas essas coisas contribuíram demais para o adoecimento. A sensação de que se eu adoecesse, eu estaria deixando as pessoas com mais peso, porque eu deixei de carregar a parte que seria minha. Quando, na verdade, eu não estava abandonando nada, né? Eu simplesmente estava precisando, naquele momento, desacelerar para ser capaz de prosseguir. Do mesmo jeito que me adoeceu, essa preocupação com as pessoas também me ajudou a sarar. Por quê? Chegou o momento que eu me conscientizei de que eu precisava conseguir parar e não olhar em volta e poder concentrar na minha recuperação e me permitir ser frágil, ser fraca, chorar. Durante muitos anos eu não me permiti, então eu tive que entender que eu estava doente, eu precisei desacelerar, parar tudo e olhar para dentro de mim e me permitir viver aquilo. Esse momento de crise maior passou, eu precisei olhar e falar agora está na hora de eu retomar a vida, porque eu já estou em condições de começar a retomar a vida e eu preciso porque eu não quero ser um peso. Então aí eu consegui começar a dar pequenos passos no meu tempo, no meu limite, porque quando vinha de fora essa tentativa de me ajudar a recomeçar, eu me sentia cobrada, porque eu ainda não estava preparada, né? Eu ainda não estava em condições de recomeçar. Então só quando eu consegui fazer isso foi que eu consegui achar um caminho de retomada.
E eu acho que muitas vezes as pessoas permanecem doentes, talvez por não perceber que está doente, talvez por não encontrar o caminho para voltar a se recuperar, talvez porque não teve tempo de viver aquele momento de estar doente e poder ir um degrau por vez. É muito importante a pessoa conseguir achar esse momento de retomada. Cris, eu acredito que tanto para o homem quanto para a mulher é difícil reconhecer esses sinais de pensar, nossa, será que eu estou com burnout? Será que eu vou buscar ajuda? Porque muitas das vezes esse homem ou essa mulher é o provedor, a provedora da casa. Quando se pensa em afastamento, será que eu vou ficar sem dinheiro para trazer para casa? Aquela questão também, se você está de atestado, você não recebe o ticket, o dinheiro do INSS vai demorar para vir, como que eu vou pagar as minhas contas? Então, esse pensamento de quem que vai prover enquanto eu estiver afastado, eu acho que limita muito a pessoa a procurar ajuda. Só que é importante ressaltar aqui, se você não procura ajuda, se você não está bem, se você não se coloca como prioridade na sua vida, como é que você vai conseguir cuidar das outras pessoas? Se você está doente, como que você consegue cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa? Então, primeiro eu tenho que cuidar de mim, eu preciso estar bem, para poder cuidar dos que estão na minha casa, cuidar dos meus filhos, conseguir trabalhar com qualidade, sem me afastar por longos períodos de tempo. Então, é importante a gente se priorizar e muitas vezes sim se colocar em primeiro lugar, porque eu preciso estar bem para cuidar de todo mundo ao meu redor com muita excelência. Então, Cris, para concluir, o que a pessoa ela deve fazer quando ela identifica os sinais que o corpo está dando? Ah, Bruna, eu tô com esgotamento emocional, eu não tô me sentindo bem, tô tendo insônia, eu sinto que eu tô indo pro trabalho amarrado, eu ando sofrendo assédio moral, não tô conseguindo buscar ajuda, tô tendo palpitações, tô tendo crise de ansiedade, minha vida tá um caos. O que eu devo fazer, então? A primeira coisa que você precisa fazer, se você tem esse esgotamento mental, você pode procurar uma terapia. Na terapia, eles vão te orientar, te direcionar, ver se aquilo realmente é físico, se você tiver com algum problema cardíaco, ela vai falar assim, procura um cardiologista, se você tá tendo muita dor de cabeça, ela vai falar, procura um neurologista. Só que se ela consegue identificar que aquilo realmente faz parte daquilo que está acontecendo lá no seu local de trabalho, ela vai te orientar, ela vai te direcionar, vai investir mesmo nesse tempo de terapia, com técnicas e estratégias para melhorar esse estresse emocional, essa carga emocional muito grande. Eu quero muito agradecer, Cris, pela oportunidade que a gente teve aqui. E para você que quer entrar em contato, me coloca à disposição. Meu contato é 14 996 18 3482. E o meu Instagram profissional é brunamuniz.psicanalista. Eu também fiquei muito feliz de poder falar de todos esses temas, poder compartilhar um pouco da minha vida, compartilhar principalmente a minha recuperação, porque é muito importante falar da doença, mas é muito importante falar que você não precisa ficar assim para sempre. Você cuidar de você, se você se priorizar, se você fizer o necessário por você, porque às vezes você está fazendo o necessário para todo mundo, mas chega um momento onde o seu corpo te para e está te dizendo que está na hora de você olhar para você. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu me dei permissão para cuidar de mim e respeitar o meu limite, ter a ajuda necessária, tanto de familiares quanto de amigos, de Deus, vi um momento muito de aproximação com Deus, da minha fé, e uma fé que não é aquela só do púlpito. Foi mesmo de uma relação com Deus, foi muito importante. Pode ser que a pessoa não tenha essa possibilidade de mudar tanto assim a vida quanto eu pude, mas pequenas mudanças, elas podem trazer todo esse benefício. A atividade física, ela ajuda demais no recomeço, porque ele produz hormônios, substâncias que ajudam o seu corpo a recuperar, a voltar a sentir alegria. A qualidade de sono, conseguir voltar para a noite de sono inteira, ajudou demais. Às vezes as pessoas não querem tomar uma medicação que ajuda no sono nesse primeiro momento onde você está doente, porque entende que esse medicamento vai viciar. Isso não é verdade, porque eles não vão te topar para dormir. Eles são indutores de sono, tem famílias de medicamentos diferentes que podem te ajudar nisso. O meu apelo é para que você cuide de você, que você busque ajuda, porque é possível ficar bem de novo. Se você quiser entrar em contato, nosso escritório de advocacia, o celular é 14 998 94 9271. E ainda não tem o Instagram. E também temos a seguradora, que é a corretora de seguros.sc Viana. Lá pelo Instagram podemos te atender. Muito obrigada por estar com a gente. Espero ver vocês de novo aqui no próximo episódio.